Olá, queridos pais, tudo bem? Graças a Deus, mais uma sexta-feira e nós estamos aqui reunidos com a nossa rede de mulheres. Na semana passada nós não tivemos a nossa rede porque nós estávamos na semana da nossa ceia, que foi no domingo, e tivemos o nosso cenáculo com Deus, que foi uma bênção, uma semana de oração, uma semana de rendição. E o que dizer da nossa ceia? A glória de Deus nos envolveu de uma maneira sobrenatural. Foi tão bonito de ver que na segunda-feira, cada pouco chegava uma mensagem, um recadinho, um telefonema dizendo assim: minha vontade agora não é de ir trabalhar, é de ir para a igreja e repetirmos o culto do domingo, porque foi assim uma atmosfera sobrenatural, o que Deus fez nas nossas vidas, a forma que o Senhor nos tocou, nos envolveu, foi simplesmente extraordinário. E eu tenho certeza que hoje, no nosso encontro, não será diferente. A presença do Senhor, o favor, o cuidado do Senhor estará sobre as nossas vidas. Desde já, muito obrigado por você permitir chegar até a sua casa. Muito obrigado por você ter aberto as portas da sua casa para que juntas nós possamos estudar um pouco a palavra do Senhor, crescermos e sermos edificadas em Deus. Aproveite esse instante agora, compartilhe com o maior número de mulheres possíveis. Nós queremos que mulheres sejam alcançadas pelo favor, pela graça, pelo cuidado de Deus. De repente alguém está precisando dessa palavra hoje e você pode ser o canal de Deus para abençoar essa vida hoje, tá bom? Então, corre lá, compartilhe com suas amigas, sua rede de contatos. Deixa Deus te usar. Amém? Graças a Deus, você que está entrando agora, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Amém? Hoje nós vamos estudar um texto da palavra de Deus que está em 2 Reis, capítulo 4. As mulheres aí que estão sempre com o seu caderninho anotando, nós vamos estudar 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Vamos lá? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que tenho eu para fazer? Declara o que você tem na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém?
Vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor nesse momento? Querido Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento. Obrigado por cada mulher, por cada família, por cada um dos teus filhos que estão conectados conosco nessa rede de mulheres. Senhor, eu quero me unir em oração nesse momento, com cada uma das tuas filhas. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece o coração de cada mulher. Senhor, somente o teu Espírito Santo pode tocar. Somente o teu Espírito Santo pode fazer aquilo que as nossas palavras são incapazes de proferir, incapazes de convencer. Senhor, as nossas palavras são incapazes de transformar, mas o teu Espírito Santo tem a capacidade de mudar todas as coisas. Entra em cada lar nesse momento, Senhor, que a tua doce presença, a tua doce voz possa ser ouvida nesse momento, entendida e compreendida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você que está entrando agora, 2 Reis, capítulo 4, é o que nós vamos estudar hoje, é o que nós vamos meditar hoje. Amém? Nós estamos vivendo nesse último mês, ouvindo de Deus muitas mensagens sobre milagres, sobre maravilhas, sobre favor de Deus liberado. E nesse último domingo nós ouvimos para elevarmos a nossa expectativa de milagres em Deus, para que nós possamos sair da mesmice, para que a gente possa aprender a romper e a se mover pelo sobrenatural de Deus. E o Senhor muitas vezes nos envolve em algumas situações e nós não conseguimos ver além do que está diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos nos mover diante daquilo que é invisível. E nós temos uma mania de que aquilo que é negativo, nós agigantamos. Aquilo que é negativo, nós elevamos a uma proporção que na realidade ela não tem. E aquilo que é milagre, nós estamos diminuindo com as nossas atitudes, com a nossa forma de expressar e de entender o sobrenatural de Deus. Deus envia para nós sinais e muitas vezes os sinais são discretos, quase que imperceptível muitas vezes. Somente com os nossos olhos espirituais atentos, nós vamos entender o que o Espírito Santo está falando conosco. Por isso que nós precisamos parar de mover por aquilo que é natural e começarmos a nos mover por aquilo que é sobrenatural. E esse texto que nós lemos é uma história que nós já ouvimos diversas vezes. E apresenta uma família aparentemente normal, uma família aparentemente perfeita, diante daquilo que a gente conhece como padrão de família. Diz que é um homem temente a Deus, a sua esposa, seus 2 filhos, normal, estável. Mas quando esse homem morre, denuncia que uma falência, denuncia algo que estava praticamente escondido. Algo que só a família sabia. De repente, para as pessoas que estavam em volta daquela família, pessoas que estavam distantes, poderia não ter percebido o que essa família estava enfrentando. Mas quando esse homem morre, o problema ganha evidência. As coisas se tornam visíveis, nítidas. Por quê?
Esse homem deixou dívidas e deixou uma casa desprovida de azeite ou pouco azeite. Perceba que quando essa mulher vai diante do profeta, ela vai clamar pelos 2 filhos que a Bíblia diz que ela disse que já tinham ido pessoas lá na casa dela para levar os seus filhos como escravo. Como ela convenceu a não levá-los nesse primeiro momento, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ela ganhou um tempo e ela vai falar com o profeta como fosse a sua última esperança. E ela chega mostrando essa queixa ao profeta, falando sobre seu bem maior, que eram seus 2 filhos. Então existem algumas coisas aqui que nós precisamos prestar bastante atenção. Alguns detalhes que nós temos que prestar bastante atenção. Primeiro, existem valores na nossa vida que eles precisam ser inegociáveis. Existem tesouros dentro da sua casa que eles precisam ser inegociáveis. Pode a morte chegar, pode a miséria chegar, pode o caos chegar, mas esse seu tesouro precisa estar blindado. Ainda que à sua volta as coisas podem estar sendo destruídas, mas precisa se erguer um muro de proteção, onde você declare: aqui o maligno não toca. Esse meu jardim secreto, fechado, o mal não tem acesso. O mal não pode tocar. Então a miséria se instalou nessa casa, a inconsequência de um pai. Preste atenção nisso que eu quero lhe dizer. A inconsequência de um pai pode ser revertido através de uma mulher que se levanta, se posiciona e vai à luta. Se um falhou, o outro precisa ter a capacidade de se levantar para não deixar morrer o que sobrou. Só que o que nós estamos vendo? Que procura-se culpado, procura-se erros, procura-se falhas, e enquanto começa essa disputa, essa briga para ver de quem é a culpa por ter chegado até esse momento, aquilo que é o bem mais valioso que está dentro de casa está sendo levado, está sendo roubado, está se perdendo dentro de casa. Enquanto há um embate para ver de quem é a culpa, a verdadeira joia está indo embora. Onde a única coisa que precisava é alguém se posicionar e dizer: eu não sei de quem é a culpa, porque eu não quero achar um culpado, eu que preciso de uma solução. Porque um já morreu, eu não posso deixar que a morte leve o resto. Eu não posso deixar que a miséria leve o resto. Eu não posso deixar que a minha joia, a minha herança se torne escravo, se torne servos. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é: seus valores, seu bem mais precioso, ele precisa estar blindado e ele precisa ser inegociável. Lute, batalhe para que não seja roubado, para que a morte não ceife. Segundo lugar, quando o profeta fala com ela e ela está falando dos filhos, a impressão que eu tenho é que o bem mais valioso para o profeta, nesse primeiro momento, não eram os filhos, mas o azeite.
porque o azeite manteria os filhos vivos. Você está entendendo? O profeta pergunta, tá, entendi, seus filhos, ok, mas o que você tem na sua casa? Porque se você não tiver azeite, os seus filhos vão morrer de qualquer jeito. Se eles não forem levados como escravos, eles morrerão de fome. Então, primeira atitude que você tem que resolver dentro da sua casa é a restituição desse azeite. Porque se eles não forem levados, eles morrerão de fome. Porque o azeite na sua casa, quando ele acaba, a morte sempre vai bater a porta. Os filhos ficarão sem referencial algum. E eles serão entregues como escravos. Escravos não têm legado. Escravos não escrevem uma história de esperança e de futuro. Dê uma olhadinha para sua casa hoje. Como está o azeite? Sem azeite, a morte bate a porta. Sem azeite, eles serão arrastados e levados como escravos. E isso é muito triste. E isso é muito forte. Mulheres, o Espírito Santo está gritando dentro de você hoje. Há um propósito lindo de Deus para a sua vida. E o Senhor confiou isso a você. Ele capacitou você. Terceiro, quem cuida da despensa de uma casa? Quem geralmente sabe quando o mantimento está acabando? Será que é preciso esperar acabar, zerar, para se posicionar, se levantar e ir em busca de um recurso? É certo que esse homem, preste atenção nisso, esse homem, ele não proveu esse azeite para casa. Foi falha dele, ele não proveu esse azeite para essa casa. Só que essa mulher também não soube administrar o azeite dentro dessa casa. Perceba que não é falha apenas de um, mas de ambos. Um não proveu e o outro não soube administrar. Sabe aquela situação que sempre um espera pelo outro e de repente ninguém fez nada? Não, eu não vou orar, eu vou esperar que ele ore. Os dias vão passando e ninguém orou. Não, eu não vou jejuar, eu vou esperar um posicionamento para que ele comece o jejum. E de repente, um esperou pelo outro e não houve jejum nessa casa. Não, eu não vou ler a Bíblia com o meu filho, eu vou esperar que ele tenha essa atitude. Será que é preciso acabar tudo para que alguém se levante, se posicione e se coloque no lugar de batalhar por algo muito mais nobre que está aí dentro? Nós precisamos aprender a batalhar causas mais nobres. Nós precisamos ter atitudes mais nobres para batalharmos, deixar de batalhar por coisas tão pequenas, brigar por coisas tão pequenas e elevar as nossas batalhas para aquilo que realmente vale a pena batalhar. Vamos lá? Seguindo. Vocês estão entendendo? Amém? Você que está chegando agora, Deus te abençoe. Estamos em 2 Reis, capítulo 4. Amém? Seguindo. Além de deixar esse azeite acabar, o mais triste, eu vejo aqui o ponto mais
terrível dessa meditação é que, além de deixar o azeite acabar, também se esgotou a capacidade de multiplicação. E isso é muito sério. Onde estavam os vasos dessa casa? Por que essa mulher teve que pegar vasos emprestados? Onde estavam os vasos dela? Será que ela acostumou com a escassez? Será que essa mulher acostumou a viver com pouco? Acostumou com a miséria? Acostumou com a falência? Será que essa mulher estava pensando: para que eu vou guardar vasos? Se eu não creio mais que haverá abundância dentro da minha casa. Ela diz: eu tenho senão uma botija de azeite. Então isso significa que para ela adquirir mais, ela tinha que levar essa única, enquanto ela estava levando a casa, ficava descoberta sem nada ali dentro. Meu Deus! E quantas vezes nós estamos nos acostumando a viver na falência, achando que aquilo é o novo normal, que aquilo é um padrão. Não, isso já aconteceu em muitas casas, isso já aconteceu em muitas famílias. Por que na minha casa vai ser diferente? Por que com os meus filhos será diferente? Ei! Desertos não duram para sempre. Pare de construir tendas em desertos. Deserto é passagem. Não estabeleça uma morada no deserto. Não se acostume com esse ambiente. Você não foi gerado para esse ambiente. É apenas uma etapa da forja de Deus. Mas você, mesmo diante do deserto, precisa aprender a ter uma visão daquilo que está à sua frente. Se mova pelo invisível. Os nossos olhos precisam se acostumar com aquilo que é invisível, aquilo que a nossa fé alcança. Essa mulher, além de deixar o azeite acabar, também ela deixou de lado, ela esgotou os recursos e essa capacidade de multiplicação. Nós precisamos aumentar a nossa expectativa para o sobrenatural de Deus. Nós precisamos declarar essa expectativa todos os dias. Daquilo que eu almejo, daquilo que eu sonho em Deus, daquilo que é promessa de Deus para a minha vida. Não se acostume com a escassez, não se acostume com a falência, não se acostume com a miséria. Rejeite isso da sua vida hoje, rejeite isso da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Isso não lhe pertence. Há um propósito muito maior. Os pensamentos de Deus são mais altos. E nós estamos limitando. Quando nós temos o controle do azeite dentro da nossa casa, nós sabemos quanto tem, qual é o nosso estoque, qual é a nossa capacidade. Nós temos a capacidade de acionar a multiplicação, porque aquilo está nas minhas mãos. Esse azeite, ele não era só para alimento, ele era usado para oferecer sacrifícios diante do altar, acender as lâmpadas, lubrificante, remédio. Como deixar faltar um bem tão precioso? Eu não sei quanto resta nas suas mãos, mas hoje você tem poder e autoridade
para tomar nas mãos e acionar a multiplicação dentro da sua casa. Mesmo diante de uma inconsequência desse homem, de não pagar os seus credores, não administrar esse azeite dentro de casa, essa mulher ainda ela tem uma atitude, ela tem uma capacidade de reconhecer que eles eram servos de Deus. E enquanto servos de Deus, ela tinha essa liberdade para contar para ele os seus dramas, as suas dores, os seus traumas, os seus medos, as suas angústias. De repente você pode falar para mim assim: a minha casa hoje está praticamente a casa dessa viúva. Eu não sei o que fazer. Vá diante daquele que pode te ouvir. Vá diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Mostre para ele onde está doendo. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante dele e mostre os erros. Não tenha vergonha de dizer toda a verdade, porque ele sabe. Não adianta a gente mascarar uma situação ou vestir de uma situação de perfeição, onde aqueles que estão olhando do lado de fora parece uma família normal, mas a morte está lá dentro, a morte se instalou, os filhos estão se perdendo. É melhor assumir e dizer: eu preciso de ajuda. Do jeito que está, os meus filhos serão levados como escravo. Os meus filhos serão levados. E isso eu não quero. E é tão interessante que anos antes a esse evento, o profeta Elias, mentor de Eliseu, também teve um encontro com uma viúva durante um período também de seca e de fome. As duas eram viúvas. E essa estava com a última gota de azeite, a Bíblia diz. E de repente o Senhor veio de uma forma sobrenatural, de milagres, e manteve o fluxo do azeite dessa mulher. A fonte dessa mulher não terminava. Enquanto a fome não cessou, o azeite dessa mulher também não cessou. Mas espera lá. Por que Deus realiza um milagre para uma viúva e para outra ele faz ela ir atrás de vaso, ela orar pela multiplicação? Essa mulher tem que vender, essa mulher tem que pagar as dívidas. O que acontece aqui? O que aconteceu com essas duas? Por que são situações tão diferentes? Perceba que no versículo 2, quando ele pergunta assim, o que tem na sua casa? A primeira resposta dela foi nada. Não tenho nada. Aqui que eu disse no início, quando nós começamos a conversar aqui, que diante de uma crise, nós anulamos toda possibilidade de milagre e agigantamos tanto a crise que parece que não há mais nenhum recurso. Mas espera lá, ela não disse que tinha os 2 filhos, de repente ela não diz: não tenho nada. Não, mas espera lá, eu tenho uma única botija de azeite. No versículo 2, 4 e 2 diz. Às vezes nós estamos esperando tanto um milagre de Deus. Às vezes nós estamos esperando tanto uma resposta de Deus
mas nós não preparamos esse ambiente para esse milagre. Nós não preparamos a nossa casa para esse milagre. Nós não preparamos a nossa vida para esse milagre. O tamanho do preparo, o tamanho, a proporção dessa preparação será o tamanho do milagre liberado por Deus para a nossa vida. Se a expectativa de milagre de Deus para a minha vida é uma expectativa pequena, vai ser no tamanho daquele que eu preparei o ambiente. Agora, se a quantidade que eu desejo é gigantesca, assim será a resposta de Deus para minha casa e para minha família. Então perceba a diferença entre essas duas mulheres, as duas viúvas que eu citei aqui. A primeira, a terra foi acometida de uma fome e de uma seca. A segunda foi por uma má administração. Perceba que tem coisas que a provisão vem porque não foi nós que criamos. Por isso que vem o milagre sobrenatural de Deus para essa mulher. Ela foi vítima de circunstância completamente fora do seu controle. Era fome e seca. A segunda era obrigada a pagar a dívida porque foi contraída pelo seu marido. O Senhor quer que a gente aprenda a assumir a responsabilidade pelas situações que nós criamos. O Senhor está disposto a trabalhar ao nosso favor, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos empenhar, porque o Senhor não vai dar satisfação daquilo que Ele não fez. Ele vai nos dar graça para que a gente se mova. Ele vai dar graça, Ele vai dar o favor, a misericórdia, mas nós precisamos de atitude para resolvermos. A dívida era do marido e ela precisava resolver isso. Amém? Seguindo, no versículo 3, o profeta dá uma instrução para essa mulher. Ele diz: olha, você vá aos seus vizinhos e peça vasos emprestados. E que não seja poucos, que seja muitos. Muitos vasos. Por que emprestados? Por que vasos emprestados? Não era mais fácil ela sair de casa em casa pedindo um pouquinho de azeite, juntava o azeite de cada um pouquinho e se tornava bastante? Mas ele diz: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. E ele diz algo, faz uma ressalva: vasos vazios. Vasos vazios e não poucos. Por que emprestado? Por que vazios? E por que não poucos? Deus estava dando uma instrução para essa mulher, para ela entender que aquela situação na vida dela era momentânea, era passageira, e que o Senhor estava ali produzindo um lindo milagre. Alguém não ter azeite em casa já era uma demonstração de miséria, de pobreza, mas alguém não ter azeite e ainda não ter nem vasilhas. Essa mulher também tinha que ter uma boa relação com as pessoas que estavam próximas a ela, porque
O texto diz, o profeta diz, todos os teus vizinhos. Se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança, esse milagre não seria possível. Se essa mulher não tivesse um bom relacionamento, isso também não seria possível. Porque se a pessoa não tem azeite, a pessoa não tem vaso, será que ela seria digna de confiança para que alguém empreste alguma coisa para ela? Imagine, ela tinha que ter uma reputação. Porque uma mulher passando de casa em casa, pegando vasilhas vazias de várias pessoas, poderia juntar tudo isso e vender? Não sei a qualidade desses vasos, eu não sei o tamanho desses vasos, eu não sei a dimensão desses vasos, mas com certeza tinha de vários tamanhos, várias cores, formatos diferentes. E essa expressão, quando ele diz assim, vasos vazios. Todo milagre de Deus na nossa vida, isso é muito sério. Toda interferência de Deus na nossa vida, ele sempre vai começar com aquilo que nós temos. Vasos vazios. Comece com o que você tem. O que você tem dentro de você é suficiente para Deus, para Ele operar um milagre. Por que vasos vazios? Você não precisa de azeite da casa de ninguém para que o milagre aconteça dentro da sua casa. O azeite que a sua casa precisa ser gerado dentro da sua casa. Azeite de outra casa não vai funcionar dentro da sua casa. Azeite vindo de fora não vai funcionar dentro da sua casa. A alegria de outra casa não funciona na sua. Expectativa de outra casa não funciona na sua. Idealização de uma outra casa não vai funcionar na sua. Comece com o que você tem. É suficiente para fazer milagre, para gerar milagre. Não dependa do azeite do outro, porque não vai fazer o seu transbordar. A busca por esse azeite é individual, é particular, é sua para com Deus. O que a sua casa precisa, só você e Deus sabe. O que os seus filhos precisam, é só você e Deus que sabe. O que o seu casamento precisa é só você e Deus que sabe. Não venha com azeite de outra casa para a sua que não vai funcionar. Não vai funcionar. O milagre precisa ser gerado aí dentro. É com o que você tem. Não queira a alegria de outro. Não queira a expectativa de outro. Não queira a idealização de outro. É o que Deus confiou a você. É particular seu. Será gerado entre você e Deus. Recurso de outra casa não será gerado entre você e Deus. Será interferência de terceiros. Só Deus e você sabe o que a sua casa precisa. Então pare de buscar em outros lugares. Olhe para a sua casa. Olhe para os recursos que você tem, que a sua casa disponibiliza. Que o milagre será lindo para a glória de Deus. O milagre será lindo para a glória de Deus. E eu creio nisso. Eu sinto isso na minha alma e no meu coração.
pare de se julgar inferior. Mas eu não tenho talento algum. Eu não tenho nada. Tem. Somos vasos de barro, mas a excelência do poder de Deus está depositada dentro de nós. Dá uma olhadinha para dentro que você vai perceber o lindo milagre de Deus que está batendo aí no seu peito. É Deus. Ele confia em você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nos versículos 4 e nos versículos 5, a instrução segue. E essa instrução é: você vai para sua casa, você vai fechar a porta e seus filhos, eles precisam estar junto com você. Seus filhos, eles precisam estar envolvidos nesse ambiente do propósito do milagre. Quando a porta fechar, você tem que ter certeza de que eles estão ali com você, porque eles farão parte desse momento, eles farão parte desse milagre. Essa porta fechada, ela fala de intimidade. Essa porta fechada está dizendo: ei, não faça disso um espetáculo. Ninguém precisa saber o que está acontecendo ali dentro. Mas você e a sua casa saberão o propósito do milagre de Deus. Não queira abrir as portas e alarmar para todo mundo o que está acontecendo aí dentro. Mas você e seus filhos saberão da intervenção sobrenatural de Deus. Quem precisa saber são vocês. Não toque trombetas. Guarde isso para o momento de intimidade entre vocês. Guarde isso como lugar secreto de vocês. Porque todas as vezes que a gente quer alarmar, abrir as portas, a gente está chamando mais a glória para nós mesmos do que dando a glória a Deus. E é tão interessante que essa mulher falou que não tinha nada, que a única coisa que ela tinha era uma única botija com pouco azeite. E é engraçado que ela volta para a mesma casa, ela volta para o mesmo ambiente, ela volta para o mesmo problema, e era onde tudo ia acontecer. Perceba que nós estamos menosprezando muitas vezes o ambiente do milagre. Muitas vezes nós estamos menosprezando o ambiente onde a glória de Deus vai ser manifesta. E nós estamos dizendo: ali não tem nada. Ali não tem mais recurso algum. Ali a falência já instaurou. Ali nada mais vai dar certo. E ela volta para o mesmo ambiente, para que um milagre possa ser processado, para que o milagre possa ser gerado. E isso é lindo demais. Ela não voltou para uma casa nova. Ela não voltou para um ambiente glamuroso. Ela não voltou para uma casa de uma vizinha para que o milagre aconteça na casa da vizinha porque a casa dela não é digna desse milagre. Não, ela volta para o mesmo ambiente, com a mesma falência, mas agora entendendo que havia uma expectativa de milagre. Havia uma expectativa de sobrenatural. Havia uma expectativa do favor de Deus. O que mudou na casa, no ambiente, na estrutura, naquilo que tinha? Nada. O
que mudou? A expectativa de um milagre. Só isso que mudou. No versículo 5, descreve que os filhos traziam os vasos. Mas quem enchia os vasos era ela. Então a capacidade de encher os vasos, fazer fluir, está saindo de nós. A capacidade de curar, de sarar, de restaurar, de dar alegria, de dar sentido, de dar mentoria espiritual para a sua casa vai fluir de você. Vai alcançar os seus filhos, vai alcançar a sua casa, mas tudo isso vai fluir de você. Vai sair das suas mãos, vai sair das suas palavras, vai sair dos seus gestos, vai sair das suas atitudes. Tudo vai sair de você. O profeta poderia ter dito para ela assim, ó, vai na sinagoga, vai no templo, vai na igreja, porque o milagre vai acontecer lá. Isso é o que eu tenho dito aqui diversas vezes para as mulheres. Nós precisamos parar de imaginar que aquilo que nós vivemos dentro da igreja vai mudar alguma coisa nos nossos filhos. Não vai. Eu sinto muito em te dizer que não vai. Se a realidade não estiver condizendo com aquilo que eu vivo dentro da minha casa. Não há nada que aconteça lá no prédio que antes não tenha acontecido dentro da minha casa. Não é a forma que eu adoro no prédio que vai fazer com que o meu filho aprenda a adorar, mas é o que eu estou vivendo dentro de casa. Perceba que ele não disse, vai lá no templo, coloque lá o seu vaso que vai se encher de azeite. Não. Ele disse, volte para a sua casa, porque onde está precisando de restauração é dentro da sua casa. Onde está precisando do milagre é dentro da sua casa. Onde o azeite acabou é dentro da sua casa. Filhos que estão quase que sendo levados como escravos não é de dentro do prédio, da igreja. É de dentro da sua casa. Seria tão lindo levar lá o vaso, colocar lá dentro da igreja e de repente pegar o vaso já está cheio de azeite. Mas o problema não era lá. Que diz que ele era da escola, ele era dos filhos dos profetas. Então ele frequentava a instituição, ele estava na instituição, mas a falência era dentro de casa. E isso é muito sério. Então a restauração completa precisa estar dentro de casa. É ali que o milagre precisa acontecer. No prédio é só o reflexo do que se vive dentro de casa. Vai ficar evidenciado o que eu estou vivendo dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha casa. Meu Deus do céu, isso é sério demais. Você está entendendo? Fala alguma coisa aí. Jesus amado, isso é muito sério, muito sério. Nós estamos vendo a cada tempo pessoas vestidas desse espírito da religião e dentro de casa tudo morto, falido. Mas quer transbordar azeite dentro de um prédio. Não transborde esse azeite dentro da casa para sarar, para curar, para restaurar, para purificar. Porque é de você que vai sair tudo isso. Meu Deus, olha a hora. Jesus amado. Vamos lá, versículo 6. O azeite, ele só irá cessar. Ele só vai parar quando nós nos mostrarmos satisfeitos e não tivermos mais o quê? Disposição para apresentarmos vasos vazios. Aí ele para.
E é interessante que esses vasos, eles não aparecem ali com uma mágica do nada. Eles precisam ser procurados, eles precisam ser trazidos e eles precisam ser colocados para que o azeite seja derramado. Isso é muito lindo. Eles precisam ser trazidos até a fonte, eles precisam ser trazidos até o local do milagre. Enquanto nós mantivermos sedentos por Deus, enquanto nós mantivermos sedentos pela presença sobrenatural do Senhor, Ele nunca deixará de nos encher. Enquanto nós nos mostrarmos famintos pela presença do Senhor, essa fonte nunca irá cessar. Enquanto nós nos mostrarmos sedentos pela presença do Senhor, essa água nunca cessará. Mas nós precisamos nos manter ativos, mostrando essa sede, essa fome, essa vontade pela presença do Senhor. No que depender dele, essa fonte nunca se esgota. Essa fonte nunca para. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá? Versículo 7. No versículo 7, ele deixa bem claro. Os vasos já estavam cheios de azeite. Mas tem algo aqui que chama bastante atenção. Essa mulher, ela viu que o milagre tinha acontecido. Ela viu o poder sobrenatural do Senhor. Ela viu a casa dela abastecida, transbordante desse azeite. Mas por que ela volta até o profeta? O problema dela já não estava resolvido? Não era azeite, recursos que ela precisava, mas ela recebeu já um milagre. Por que ela volta para o profeta? Primeiro, nunca, jamais se esqueça de onde você recebeu a voz de governo e destino que mudou a sua vida. Você recebeu uma voz de governo, você recebeu uma voz de destino para a sua vida que mudou sua vida radicalmente. Então nunca se esqueça de onde você ouviu essa voz. Segundo, não é porque nós já estamos abençoados, não é porque nós já estamos abastecidos, não é porque a gente já recebeu o milagre, não é porque a gente já recebeu a bênção, que nós deixamos de receber instruções e direções para a nossa vida. Existem muitas pessoas que se perderam com as bênçãos. Existem muitas pessoas que se perderam com favor e nunca mais voltaram para receber as próximas instruções. Se encantaram tanto com a bênção, se encantaram tanto com o milagre, que esqueceram completamente de quem deu, quem fez tudo isso, quem foi a mão que lhe estendeu, quem foi. Até parece que sendo produzido e gerado por forças humanas. Não, isso veio de Deus. A glória é de Deus. O poder e a autoridade veio de Deus. Então não é porque eu já fui abençoado que eu deixo de receber instruções e direções para minha vida. Recebi a bênção, recebi o milagre, recebi o favor de Deus, e agora? Qual é o próximo passo? Como que eu vou continuar manifestando essa graça de Deus em mim? Como que eu continuo para eu não perder essa alegria, esse regozijo, essa satisfação? Como que eu continuo? Porque muitos não souberam administrar a bênção e se perderam pelo caminho. Com certeza, esse azeite dessa mulher teve um valor assim, até mais alto que no mercado, o azeite normal. Quem não queria comprar?
Um azeite fruto de milagre. Quem não queria compartilhar de um azeite que foi fruto da manifestação e do poder de Deus? E com certeza, essa mulher emprestou vasos de todos os tamanhos, de todos os modelos, e ela precisou devolver esses vasos. De repente, quem duvidava do milagre emprestou um vasinho pequeno. Acho que não vai dar tanta coisa, não. Imagina a decepção de quem não acreditou. Acredite no milagre. Acredite no favor de Deus sobre a vida das pessoas. Um instante de dificuldade, um instante de peleja, um instante de luta, de deserto, não define a vida de ninguém. Esse instante que você está passando hoje não define a sua vida. Existe muito mais de uma história para ser contada do que você possa imaginar. Isso aí não é toda a sua história. Existem capítulos e capítulos que virão à frente. E eu tenho certeza que muitos e muitos testemunhos você colherá em Deus. Esse momento não te define. O que define a sua vida é o propósito pela qual o Senhor te chamou. O propósito pela qual o Senhor te escolheu. De repente, hoje, você está apenas com pouco azeite, mas você já sabe como fazer esse azeite transbordar. O milagre será gerado dentro da sua casa. É com o que você tem, é com os recursos que você tem, que esse azeite vai transbordar, produzindo vida, milagre, cura, restituição. Será no seu momento de intimidade. Sabe aquele tempo que a gente usa às vezes para questionar, para brigar, para se lamentar? Então use toda essa força, use tudo isso para amá-lo, para adorá-lo, para o seu momento de intimidade com o Senhor. Porque é ali que o seu azeite vai começar a multiplicar. Não tenha parâmetro com ninguém. O que Deus tem para você é exclusivo para você. Para mais ninguém. Então não queira nada de ninguém. Busque aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Porque é assim que eu creio. É assim que nós estamos declarando nesses dias. Nós cremos em casas restauradas. Nós cremos em famílias edificadas. Nós cremos em famílias cheias da ação sobrenatural do Senhor. Eu creio numa geração de filhos com experiências com o sobrenatural de Deus. Eu creio que haverá um despertamento do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Eles serão infinitamente melhores do que nós. Eles alçarão voos muito mais altos do que nós. Eles terão experiências com Deus muito mais poderosas do que aquilo que nós vivemos. Mas para que eles tenham essa percepção, eles precisam fazer parte dos nossos milagres. Eles precisam estar conosco, vendo o sobrenatural e o milagre de Deus a cada dia. Isso precisa ser compartilhado dentro de casa, no lugar secreto, no lugar de intimidade, não lá fora, dentro de casa. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo uma presença tão grande do Senhor e eu creio que a presença do Senhor está invadindo muitas casas nesse momento. A glória de Deus está sendo derramada dentro das casas. E há um bálsamo de cura sendo liberado. Há um bálsamo de cura, de restituição sendo liberado. Você crê assim? Você crê assim? Vamos orar? Precioso Espírito Santo. Ah, meu Deus, meu Deus. Presença gloriosa, presença bendita do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela sua meiga e doce voz. Senhor, eu quero me unir em oração com cada mulher nesse momento. Traga a memória, Senhor, de cada mulher que existe uma joia preciosa dentro de casa e essa joia é inegociável. Mesmo que a dificuldade chegou, Senhor, e parece que se instalou, nós declaramos hoje que os filhos não serão vendidos, não serão levados como escravo. Haverá uma história de futuro, haverá um legado nessa geração, não serão perdidos, Senhor. Senhor, nós estamos declarando que o azeite vai transbordar em cada casa. Senhor, os filhos não morrerão de fome, porque haverá azeite transbordando e os manterá vivo, com esperança e com futuro. Senhor, eu declaro mulheres com os olhos espirituais abertos. Senhor, que nessa dispensa não faltará azeite, mas ele será multiplicado a cada dia. O azeite será acionado a cada dia. O azeite, Senhor, irá transbordar a cada dia. Senhor, eu declaro, Senhor, que não haverá falta de azeite, mas haverá uma capacidade de multiplicação em cada casa. Eles terão, Senhor, os teus filhos terão a cada dia mais vasos. A capacidade de multiplicação, Senhor, está sendo gerada, está sendo acionada, Senhor, neste momento. Senhor, a falência nós declaramos, Senhor, que saia da casa dos teus filhos. A miséria saia da casa dos teus filhos. Mas nós declaramos abundância, Senhor. Nós declaramos uma capacidade de acionar a multiplicação e a abundância todos os dias. Não faltará, Senhor, azeite para acender as lâmpadas. Não faltará, Senhor, azeite para oferecer sacrifícios diante do altar. Não faltará o azeite como remédio que cura as feridas dentro desta casa. Ah, meu Deus, e quando a dor bater, os teus filhos saberão a quem recorrer. Os teus filhos saberão, Senhor, a quem acionar para que o milagre aconteça, para que o teu sobrenatural venha. Senhor, aumente a nossa expectativa pelo sobrenatural. Aumente a nossa expectativa pelo milagre, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, à sua instrução, para que o milagre seja gerado todos os dias dentro da nossa casa. Faz de cada mulher, Senhor, um agente do teu milagre. Faça de cada mulher, Senhor, uma fonte de vida abundante.
Faça jorrar de cada mulher, Senhor, uma fonte que cura, que sara, que restaura e que resgata, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Diga alguma coisa aí. Diga alguma coisa aí. Se a sua casa foi alcançada nesta noite, escreva aí. Se a sua casa foi alcançada hoje, compartilhe com mais alguém, para que mais e mais mulheres sejam alcançadas pelo favor de Deus. Eu creio numa geração de mulheres que entendem o seu propósito. E é por isso que nossa rede de mulheres chama Mulheres com Propósito. Mulheres que sabem, mulheres que entendem por que o Senhor os escolheu e os chamou para esse tempo. Um tempo de milagre, de vida abundante. Amém? Meu Deus, graças a Deus, mais uma sexta-feira. E você que ainda não se inscreveu, domingo, nosso abençoado culto, 2 cultos, às 9h30, nosso primeiro serviço, das 9h30 às 10h30, e o nosso segundo serviço, das 11h ao meio-dia. E às 6 p.m., nós estamos lá em Melrose, a Abba Church em Melrose. Você da região de Boston está convidado para estar conosco também. Amém? Então, 2 cultos pela manhã aqui na Abba Church em Marlborough. E às 6 p.m. nós estaremos lá em Melrose. Então, se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever. Sempre é o mesmo link. Se você não lembra, é só voltar as mensagens ali que você vai ver o link. Aciona ali, se inscreva. E eu tenho certeza que nós teremos mais um domingo especial na presença do Senhor. Desejo a vocês um final de semana extraordinário em Deus. E aumente sua expectativa do milagre. Não se acostume com a miséria, com a falência. Isso não pertence à sua vida e à sua casa. Expanda. Vamos expandir a nossa expectativa de milagre em Deus. Eu tenho certeza que você viverá sobrenaturalmente o favor, o milagre de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Oh, meu Deus, passa muito rápido. Se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar juntas lá fazendo um café maravilhoso na nossa rede de mulheres, no nosso encontro abençoado, programando as nossas próximas atividades. Vai chegar, vai acontecer em nome de Jesus. Beijo para você que está aí até agora. Deus te abençoe ricamente. Um abraço bem apertado e eu amo a sua vida. Forte abraço, Deus te abençoe. Quer continuar com Deus? You still want to stay with God? Então me faça um favor. So do me a favor. Se você for continuar com Deus, If you're going to stay with God, as coisas invisíveis de Deus the invisible tem que things ser muito mais real para need to você be much more real to do que you as coisas naturais. than the natural things. Hey! Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo.
Cai, Jericó. Fall, Jericho. Cai, Jericó. Jericho falls. 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 Cai, Jericho falls. Cai. It Cai. falls. It falls. Cai. It falls. It falls. It Cai. falls. It falls. It falls. It falls. E a cidade vem ao chão. And the city goes Eu down. sou do carpinteiro batendo a porta.